Bem, mas nós temos algumas leis que não pegaram. Nós temos alguns problemas com os quais nós convivemos há muito tempo, talvez por sermos pouco conhecidos e talvez por termos uma participação ainda pequena, sofremos com alguns entraves. Um deles, equiparação dos preços dos combustíveis da cabotagem ao longo curso. A Lei 9432, que é a lei que regulamenta a cabotagem no Brasil, estabelece que uma embarcação brasileira, na atividade de navegação de cabotagem, tem direito de ter o preço do seu combustível equiparado ao preço da embarcação estrangeira que está abastecendo do seu lado. Pasme os senhores, nós pagamos 20% a 25% a mais sobre o nosso combustível do que as embarcações estrangeiras que aqui abastecem, pelo entendimento do único fornecedor desse setor de que imposto não faz parte de preço. Aqui no Brasil, pelo que eu entendo, se você for comprar uma Coca-Cola e tiver anunciado R$3 e você der R$3, ele vai te dar a Coca-Cola. Nos Estados Unidos, se tiver anunciado R$3, se der $3, se der $3 por cidadão, ele vai ficar esperando o imposto que tem que ser pago adicionalmente. Mas são anacronismos que existem no Brasil, e eu tenho certeza que cada um que está aqui no seu setor tem como citar uma lei que não pegou. A outra, no sentido de dar mais competitividade à navegação de cabotagem, também a Lei 9432 definiu que uma embarcação brasileira só necessitava ter comandante e chefe de máquinas como brasileiros. Pois bem, como disse, já ouvi de um ministro, se você quer algo que realmente funcione, peça uma portaria e não uma lei. Pois existem uma série de portarias do Ministério do Trabalho e Emprego, Secretaria de Imigração, etc., etc., que tornam inviável essa lei ser praticada, e quem sofre com isso, o lado do custo, é o empresário, é a empresa de navegação, e no lado do preço é o usuário do nosso serviço. Outra questão, a compensação do adicional de frete, que o Bernardo fez uma brincadeira hoje cedo aqui, é algo que também era passível pela lei de ser compensado automaticamente para se pagar as prestações do Fundo da Marinha Mercante, que é a origem do adicional de frete. Pois bem, o adicional de frete sai do fundo, vem para a empresa de navegação e ele não pode voltar para o fundo pagando os seus investimentos. Você tem que primeiro entrar na prioridade, ser ressarcido para depois, então, pagar os seus financiamentos com o mesmo órgão que é responsável por te pagar o adicional de frete. A grande diferença é que esse ressarcimento para a empresa de navegação dura 3 anos. Então, é mais algo que tira a competitividade da empresa. A dispensa de práticos de navios brasileiros é uma previsão legal da LESTA, que é a Lei da Marinha. Ela prevê que comandantes brasileiros em embarcações brasileiras, frequentando portos brasileiros com determinada regularidade, possam prescindir de praticagens. Pois bem, até hoje as regulamentações não aconteceram, de maneira que até hoje nós dependemos da atividade de praticagem. E, por último, a regulação de preços da praticagem, que está fazendo 2 anos e meio agora. Foi criada uma comissão para regular os preços máximos de praticagem no Brasil. Isso foi simultâneo à nova lei que regulamentou os portos do Brasil. E, passado 2 anos e meio, nada foi regulamentado, nós continuamos sem ter um limite nessa prática.
e algumas leis que vieram para incentivar a Marinha Mercante, elas não foram renovadas ou ficaram pelo meio do caminho. Mas o fato é que, entre todas essas aberrações, existe ainda essa do adicional de frete, que eu faço questão de compartilhar com os senhores. Existem hoje R$ 1 bilhão das empresas brasileiras de navegação, que são recursos das empresas brasileiras de navegação retidos no fundo da Marinha Mercante em ressarcimentos de adicional de frete. Isso são recursos das empresas brasileiras de navegação, que deveriam ser, em 30 dias, restituídos às empresas de navegação. Não são. Isso significa que as empresas tiram do seu fluxo de caixa e vão buscar em bancos privados, e olha que nós estamos num período de crédito escasso e caro, mas é um recurso que hoje está retido no governo federal e que faz toda a falta para as empresas brasileiras de navegação.